Olá pessoal, bem-vindos na leitura de Meditações de Marco Aurélio. Estamos na parte 6 do livro. Ele vai nos falar algo agora muito interessante, como sempre, né? Que é a ideia de que se a gente consegue penetrar em algo mínimo, mas com profundidade, nós conseguimos ver o todo. Através de uma parte é possível ver o todo. Como isso, né? Vamos falar já já. Vou ler o livro aqui e aí comentamos. Espero que vocês estejam lendo também, façam as reflexões e mandem os seus comentários, tá bem? Página aqui, item 36, parte 6. Eu parei quando ele falava antes, né? Que não é estranho ao arquiteto e ao médico que eles respeitem a razão da sua arte, enquanto o homem não respeita muitas vezes a sua arte, que é de ser homem. Lembra disso? Aí ele continua dizendo: a Ásia, a Europa são cantos do universo. Todo o oceano não passa de uma gota no universo, um átos, um torrão no universo. Todo o presente, um ponto da eternidade. Tudo é mesquinho em vias de se desvanecer. Tudo provém de cima, diretamente movido por este grande princípio comum, diretor, ou por via de consequência. Portanto, a fauce encarada do leão, o veneno, tudo o que há de nocivo, como o espinho, a lama, são acessórios do que em cima há de venerável e belo. Não imagines, pois, que isso seja algo estranho àquele que veneras, mas reflete na fonte de onde vêm todas as coisas. Então ele está aqui nos mostrando, existe uma fonte geradora de tudo. Se existe uma fonte geradora de tudo, que é ordem, ele está nos mostrando aqui. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: eu acredito nisso? Eu acredito que o universo é cosmos? Ou eu penso que o universo é caos? Porque ou o universo é ordenado ou ele não é. Nesse sentido, precisamos aqui ter claramente uma escolha daquilo que aceitamos como verdade. Não aceitar aqui, mas no nosso coração e na nossa compreensão integramos. E como é que eu posso pensar sobre uma coisa tão grande? Por exemplo, né, se existe uma ordem. E aí ele diz, né, tudo que provém de cima e tudo que existe vem deste princípio comum. Então, o que eu posso pensar? Eu tenho alguma ordem na minha vida? Se eu tenho uma ordem na minha vida, eu aqui nesse minúsculo que sou, dentro dessa eternidade, mas no momento presente eu represento essa ordem, naquilo que eu tenho de ordem. Ah, mas eu não tenho ordem em tudo na minha vida. Mas se eu possuo em um canto da minha existência, que seria aqui, né, fazendo uma comparação, nesse canto do universo que ele diz, a Ásia e a Europa como um canto do universo, nós como um ponto dentro de tudo isso. Se existe, então, nesse pequeno ponto, essa ordem, eu posso saber que essa ordem, ela existe num canto muito maior, que é esse princípio comum, diretor, né, que ele chama aqui, ou como consequência desse ponto ordenador, vamos dizer assim, né? E aí eu posso olhar para a minha existência no aqui e no agora e saber que então tudo está relacionado com o que é venerável e é belo, porque se tudo vem da ordem, desta ordem geradora, desse princípio que regulamenta aquilo que eu vejo que existe na minha vida, que eu tenha um ponto de organização na minha vida, eu tenho na minha vida, eu vejo que existe ordem na cidade, eu vejo que existe ordem no planeta, nas galáxias, por exemplo, eu sei que existe uma ordem maior. E se existe essa ordem é necessariamente venerável
e bela. E aquilo que eu muitas vezes acho estranho, que ele está citando aqui, né? Ele é estranho momentaneamente para mim, porque eu não percebo a ordem. Então, muitas vezes já falamos aqui sobre a questão do mal. Aquilo que aparenta ser mal na minha vida num determinado momento está relacionado a uma causa primeira, que é me ensinar a lidar com essas situações e ser melhor. Então, se eu vou à origem das coisas, eu vou chegar que esse mal na origem ele não existe. E aí ele diz no item 37, quem viu o presente viu tudo, e tudo o que foi desde o infinito e tudo o que será até ao infinito, porque todas as coisas têm a mesma origem e os mesmos aspectos. Então essa é a importância dessa nossa atenção, da nossa consciência desperta, porque se eu percebo algo verdadeiro em mim, no aqui, no agora, no presente, se eu vivo essa realidade, se eu consigo ter essa coesão interna, que é o que ele vai falar sobre a palavra coesão, isso é algo presente hoje, é algo que já existiu e que existirá, porque o tempo também, ele é uma ilusão. Nós sentimos o tempo dessa forma como que vivemos, né? Mas o tempo, ele é uma ilusão também. Então, o que aqui existe agora já foi e sempre será. Continuando, 38. Considera frequentemente a coesão de tudo o que existe no mundo e as íntimas relações das coisas entre si. Em certo sentido, todas se encadeiam umas às outras, e todas, por essa razão, são amigas entre si. Estão agregadas todas umas às outras por causa do movimento bem ordenado, do concerto perfeito e da união da substância. Põe-te de acordo com as coisas às quais a sorte te ligou. Ama os homens que a sorte te deu por companheiros, mas que seja do fundo do coração, ou seja, o universo, ele é cosmos, ele é ordem, tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito e esse propósito é o propósito do seu crescimento como ser humano. E aí você tem que ser grato a tudo que está acontecendo na sua vida. Ter a compreensão que até nesse momento difícil, essa pessoa que está do seu lado, que ele está falando aqui dos companheiros, né? Muitas vezes te maltratando. Veja, não estou dizendo aqui que você deve continuar do lado de alguém que está te maltratando. Claro que não. Né? Nem estou recomendando também de você se separar da pessoa que está te maltratando. Também não, né? Não estou aqui para fazer conselhos pessoais. Estamos aqui lendo o que Marco Aurélio está falando e sendo aqui um pouquinho de uma ponte nessa análise, aqui nessa reflexão do livro, para a gente pensar juntos. Mas ele está dizendo, ama isso que você está vivendo. É o amor fati. Ama. Você não precisa continuar com essa pessoa necessariamente, mas ama essa oportunidade que Deus te deu, que são relações todas em cadeia. Não à toa essa pessoa está na sua vida. Talvez ela esteja na sua vida justamente para te ensinar a ser forte o suficiente para você dizer basta. Para você perceber que você não precisa de outra pessoa para ser feliz. Para você perceber, por exemplo, que você pode se sustentar sozinho. Que você não precisa estar ali com alguém como bengala, por exemplo. Ou tantas outras coisas. Talvez seja para perceber que você é um chato dentro dessa relação e que você cria conflito o tempo todo, querendo dar outras ordens e achando que nada está perfeito. Né? E ele diz aqui, presta atenção que os movimentos, tudo no universo tem uma cadência, uma coisa leva a outra. Isso aqui tem muito a ver com o conceito indiano, né, de karma, dharma e karma. Então tudo que vem na nossa vida vem para nos ensinar. Isso não significa que tenhamos que ser passivos diante das situações. Pelo contrário, o estoicismo não fala de ser passivo. Aquele que é passivo é escravo, fica parado ali, procrastinando meio pedra, né?
inerte, sem agir, não é isso. Mas ele diz, mas ama, ele diz aqui, os homens que a sorte te deu por companheiros, mas que seja do fundo do coração. Ame verdadeiramente a oportunidade de você estar aprendendo, inclusive nas dificuldades. Se não for com dificuldades, beleza, melhor ainda, talvez você já tenha passado por alguns karmas e não esteja passando por algumas situações tão difíceis, mas se ponha de acordo com tudo que você está vivendo, né? Ame cada situação. Continuamos amanhã, se Deus quiser, a parte 6. Creio que tem mais aí uns 2, 3 vídeos para a parte 6. Já estamos na metade do livro e eu espero realmente que isso esteja sendo algo bom para a sua alma, que você esteja lendo, pensando e, mais do que tudo, agindo de acordo com esses princípios que você lê e que você se identifica, né, como um ser que faz parte desse movimento de união, né, união com essa substância, união com o todo e com todos. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.